de Deus nos revele quem Deus é, quem nós somos e para o que nós fomos chamados. Portanto, se estamos falando de um encontro glorioso, a pergunta que fica é: o que é que aconteceu nesse encontro relatado no capítulo 6 do livro do profeta Isaías? Bom, em primeiro lugar, o que houve nesse encontro de Isaías com Deus? Nós podemos certamente afirmar que Isaías teve uma visão gloriosa do Senhor. Isaías teve uma visão gloriosa do Criador de todas as coisas. Ou melhor, Deus se revelou a Isaías por meio de uma visão espiritual. E até aí tudo bem, você entendeu que ele teve uma visão gloriosa do Criador de tudo, tá? Mas o que é que de fato Isaías viu? Nas suas minúcias, nos seus detalhes, o que é que Isaías pôde contemplar diante daquele encontro, daquela experiência? Bom, eu começo dizendo que Isaías viu o trono de Deus. Porque no verso 1, o verso 1 diz que ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que Isaías viu o trono de Deus no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, no ano em que o trono da terra ficou vazio, Isaías viu que o trono do céu nunca está vazio. Porque o Senhor está assentado no trono em todo o tempo e por toda a eternidade. E quanto ao rei Isaías, que havia morrido, quem foi o rei Isaías? Bom, Isaías foi Uzias, foi um dos maiores reis, obrigado pastor Ronald, dos reis que Judá já teve. E o rei Uzias, ele trouxe muitos avanços. Na época do rei Uzias, o povo tinha estabilidade, tinha prosperidade, tinha segurança. Uzias reinou com poder e muita excelência, até que ele ficou muito poderoso. Quando ele ficou poderoso, ele começou a ter um certo declínio espiritual. Em seus últimos anos de reinado, Uzias ficou tão poderoso que ele perdeu o temor. O seu coração se encheu de soberba. E por isso Deus permitiu que ele morresse, acometido por uma terrível lepra. Tudo isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 26. Então, como que ficou o contexto naquela época? O povo de Judá estava vivendo um ano de luto e profunda tristeza, porque eles haviam perdido o seu rei. E foi justamente nesse momento difícil que Isaías elevou os seus olhos para o alto e ele teve uma visão do trono de Deus. E nessa visão, Isaías entendeu que, ainda que um grande rei tivesse deixado o seu trono na terra, o rei dos reis continuava sentado no seu trono celestial. E isso nos ensina uma grande lição. Quando as circunstâncias forem desanimadoras, experimente olhar para o alto. O rei dos reis continua no trono. O governo dos homens é transitório, mas o governo de Deus é eterno. O reino dos homens é efêmero, é instável, mas o reino de Deus é permanente e inabalável. Portanto, a mensagem de esperança que Isaías traz ao povo é que homens vêm e vão, mas Deus permanece. Homens sobem ao governo e depois são depostos do governo. Homens são entronizados e depois são destronados, mas o Rei dos Reis continua governando de forma perpétua, contínua e duradoura. Então entendemos que os dignatários dessa terra passam, mas aquele que é digno de toda a honra permanece para sempre. E nada abala o governo de Deus, nada abala a sua soberania. Então, no ano da morte do rei Uzias, no ano da tristeza, da desolação total, Isaías teve uma visão do trono de Deus. Ele viu o brilho, o esplendor, a magnificência da glória eterna. Isaías contemplou o sobrenatural. Ele teve uma visão sublime, metafísica, transcendente. Ele viu o trono de Deus. Então, no tempo da crise, Isaías olhou para o alto. E você, para onde olha no tempo da crise? Para onde os seus olhos estão projetados, fixados no tempo da adversidade, da dificuldade? Deixa eu te dar uma boa notícia. Cristo está no trono.
E o trono de Cristo é um trono de governo, justiça, é um trono de glória e de graça, do qual hoje, na nova aliança, podemos nos achegar com confiança. E não existe nenhum outro trono mais elevado do que o nosso Senhor. Não existe. Então, nessa visão, Isaías, ele viu o trono de Deus. E o que mais Isaías viu? Bom, de acordo com o texto, Isaías viu a grandeza de Deus. Porque no fim do verso 1, o texto diz que Isaías viu as abas das vestes do Senhor. E essas abas, elas enchiam o templo. Meu irmão, você sabe o que é uma aba? Aba é essa pequena dobradura na extremidade das nossas roupas. É aquilo que sua avó chamava de bainha, sabe? O que Isaías está dizendo é que Deus é tão grande, Ele é hiperbólico, Ele é superlativo, Ele é gigantesco, que só a aba das suas vestes são suficientes para encher todo o templo. Então Isaías viu a grandeza de Deus. O Deus de Isaías não é um Deus apequenado, não é um Deus franzino, não é um Deus finito, mas é um Deus incomparavelmente grandioso, e esse é o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos. O Deus que nós servimos não é um Deus pequeno. Eu disse de manhã que eu me lembro que no início da minha conversão, eu ouvi ali em BH dos irmãos na fé, algumas frases de efeito da vida cristã, e uma das frases que eu mais ouvi, me lembro dela até hoje, é a frase que diz o seguinte: não diga a Deus que você tem um grande problema, diga ao teu problema que você tem um grande Deus. E isso é a mais pura verdade, porque nós servimos a um Deus que é totalmente grande. Bom, e o que mais que Isaías viu? No verso 2, a Bíblia diz que Isaías viu seres angelicais. Ele viu serafins ao redor de Deus. E cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E detalhe, esse é o único texto em toda a Bíblia que aparece a palavra serafim. Em nenhum outro texto você vai ouvir falar sobre os serafins. E o nome serafim significa flamejante, ardente, aqueles que ardem como brasas, aqueles que estão encandecidos pela santa presença de Deus. Alguns comentaristas bíblicos sugerem que esses serafins seriam os mesmos seres viventes citados pelo apóstolo Paulo em Apocalipse capítulo 4. E o mais interessante é que esses serafins possuem asas e vozes, indicando que eles estão sempre prontos para o louvor e para o serviço. E o que é que nós podemos aprender com isso? Se até os anjos que estão diante de Deus estão prontos para o louvor e para o serviço, os filhos de Deus também devem estar. Nós precisamos estar prontos para louvar e para servir o nosso Deus, que é grande. O que mais Isaías viu? De acordo com o verso 3 na parte A, Isaías ele viu a santidade de Deus. Porque no verso 3, parte A, diz que os serafins clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu sei que alguns aqui sugerem que os serafins dizem santo por 3 vezes para se referir à Santíssima Trindade. Só que essa não é uma interpretação adequada nesse texto específico. Então, por qual motivo eles repetiram que Deus é santo por 3 vezes? Bom, aqui nós precisamos entender que, em alguns casos, na língua hebraica, não se utiliza o superlativo absoluto, assim como na língua portuguesa. Porque no português nós temos, por exemplo, forte, fortíssimo, superlativo absoluto. Rico, riquíssimo. Pobre, paupérrimo, e por aí vai. Só que no hebraico é diferente. E uma das formas de expressar um superlativo em hebraico é repetindo o adjetivo. Então no hebraico, ao invés de pronunciar santíssimo, eles dizem santo, santo, santo. E aqui nesse contexto, a repetição tríplice do adjetivo santo é utilizado para enfatizar o grau superlativo da santidade de Deus, ou seja, Ele é totalmente santo, Ele é totalmente perfeito, separado, distinto da criação, e nenhum ser se compara à sua grandiosa santidade.
Então, no contexto hebraico, se você diz santo, você define. Se você diz santo, santo, você enfatiza. E se você diz santo, 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 você coloca num grau superlativo. E na verdade é que a santidade, ela é chamada de o atributo essencial de Deus. Por exemplo, você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo que Deus é bom, bom, bom. Ou que Deus é amor, amor, amor. Ou que Ele é justo, justo, justo. Ou que Ele é fiel, fiel, fiel. Mas a Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Porque todos os outros atributos de Deus estão marcados, ancorados no atributo essencial que é a santidade. Portanto, a bondade de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa e por aí vai. Então Isaías conseguiu contemplar a santidade de Deus. E não para por aí. De acordo com o texto, Isaías também viu a glória de Deus, porque no verso 3, parte B, a palavra diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o que é glória? Glória é uma realidade de grandeza e valor infinitos. Glória é a presença de Deus manifesta na plenitude dos seus atributos. Por isso, quando dizemos que Deus é glorioso, estamos afirmando que os seus atributos estão em ação. Atributos como amor, bondade, graça, justiça, misericórdia, compaixão, longanimidade, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência e por aí vai. Portanto, quando os atributos divinos estão em ação, nós podemos perceber a glória de Deus sendo manifesta. O Deus da visão de Isaías é um Deus glorioso em seus atributos, que se manifesta nos quatro cantos da terra. Por isso que ele diz que toda a terra está cheia da sua glória. E aqui precisamos entender algo. No contexto do capítulo 6, o povo de Judá estava enfrentando um período de luto e profunda tristeza, devido à morte do rei Uzias. Tá, mas o que isso tem a ver com a visão da glória de Deus? E a resposta é simples. Do ponto de vista dos habitantes da terra, tudo estava em crise. Mas do ponto de vista de quem estava no céu, toda a terra estava cheia da glória de Deus. Então grave isso em seu coração. Quando as perspectivas terrenas não forem favoráveis, lembre de enxergar a realidade da perspectiva do céu, porque do ponto de vista do céu, toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus é poderoso para manifestar todos os seus santos atributos nos quatro cantos do planeta. Então, nesse encontro glorioso que Isaías teve com Deus, a primeira coisa que acontece é, ele tem uma visão gloriosa do Criador de todas as coisas. Tá, isso já seria bom o suficiente. Mas em segundo lugar, o que mais aconteceu nesse encontro? E aqui eu cito um ponto que também fala sobre o nosso respeito. Também fala sobre uma necessidade que nós, no século 21, também temos. Então, qual foi a segunda coisa que aconteceu nesse encontro glorioso? Isaías reconheceu a sua necessidade de arrependimento. Olha o que diz o verso 5. Palavras do profeta Isaías. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então a pergunta é: o que aconteceu com Isaías depois que ele viu tudo isso? Preste atenção. Isaías viu o trono de Deus. Ele viu a grandeza de Deus. Ele viu seres angelicais. Ele viu a santidade e a glória de Deus. Então, o que foi que aconteceu com Isaías depois que ele viu todas essas coisas? E a resposta é simples: ele enxergou os seus próprios pecados. Ele reconheceu a sua triste condição espiritual. Porque diante da santidade de Deus, o ser humano fica totalmente exposto. Diante da santidade de Deus, toda a nossa impureza é revelada. E por isso Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros.
E de acordo com o ensino do Novo Testamento, lábios impuros são uma consequência de um coração impuro, porque a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, diante da visão gloriosa de Deus, Isaías fica aterrorizado. Ele fica atônito, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, o meu pecado ele foi exposto. No decorrer dessa semana que passou, a Sofia, minha filha caçula, estava brincando com uma canetinha mágica. E o que é que faz essa caneta mágica? Bom, quando você a utiliza para escrever sobre uma folha em branco, num primeiro momento não aparece nada. Só que essa caneta tem na ponta uma luzinha neon. E quando a luz é projetada sobre o papel, as letras aparecem. Tudo que até então não era possível enxergar, vem à tona. E da mesma forma acontece com a gente. Quando Deus projeta sobre nós a luz da sua santidade, tudo que estava oculto vem à tona. A luz da santidade de Deus revela e expõe todos os nossos pecados. Porque quando Deus é revelado, o pecado é confrontado. A contemplação nos conduz à confissão e ao arrependimento. Então a visão de Deus produz em nós temor, necessidade de pedirmos perdão. E aqui temos que entender algo importante, porque se você depois ler o livro de Isaías na sua casa, você vai perceber um certo padrão nos primeiros capítulos, porque nos 5 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, ele profere muitos ais a respeito do povo, mas não de si mesmo. Então ele diz: ai dessa nação pecadora, ai desse povo cheio de iniquidade, ai daqueles que praticam o mal, daqueles que desprezam o Senhor, ai daqueles que se embriagam, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Então nos 5 primeiros capítulos, Isaías profere muitos ais a respeito do povo e não de si. Mas quando chega no capítulo 6, onde Deus revela a sua santidade, Isaías muda o discurso. Ele diz: ai de mim. No capítulo 6, Isaías se enxergou. E eu vou tentar te explicar mais ou menos o que aconteceu com Isaías, através de uma ilustração muito simples. Vamos supor que eu estou num campo de futebol, e eu quero brincar de bola. E aí de repente eu escolho 3 pessoas para brincar de bola comigo. A primeira pessoa que eu escolho é uma criança de 4 anos de idade. A segunda pessoa que eu escolho é um adulto de 50 anos, detalhe, que nunca praticou uma atividade física na vida. Ele é 100% sedentário, e não há ninguém entre nós desse jeito, amém? Terceira pessoa que eu convido para brincar de bola comigo é um idoso de 102 anos de idade. Enfim, estamos brincando de bola. E quando a gente começa ali o jogo, na nossa brincadeira, eu começo a me achar muito bom, Kenner. Eu falo assim: cara, eu sou bom demais. Criança de 4 anos nem encostou na bola. O adulto de 50, que é sedentário, não consegue correr, André, nem 3 metros. E o idoso, com todo respeito aos mais velhos, ele também não conseguiu encostar na bola. E eu começo a me achar: cara, eu sou muito bom, João. Eu sou bom demais. Ai deles, coitado deles. Até que de repente, chega mais uma pessoa nessa nossa ilustração imaginária, para brincar também de futebol. E quem chega? O Rei Pelé. E quando o Rei Pelé começa a jogar, eu descubro que na verdade eu não sou bom. Bom é ele. Porque a presença dele no jogo revelou o quão ruim eu era. O alto nível do futebol dele revelou que o meu nível de futebol era totalmente baixo. E bem baixo mesmo, baixíssimo. Guardadas as proporções, foi isso que aconteceu com Isaías. Ele estava proferindo muitos ais. Ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando Deus entrou no jogo, quando Deus se revela, ele diz: ai de mim, ai de todos nós, porque na presença de Deus, o único santo, bom e perfeito é Ele.
E o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós usamos a nossa régua pessoal para medir a vida das pessoas à nossa volta. E com isso nos sentimos confortáveis para condenar pessoas que cometem pecados piores do que os nossos. Mas quando usamos a régua da santidade de Deus, nenhum de nós está à altura. Nenhum ser humano pode se gloriar diante de Deus, porque só Ele é 3 vezes santo, totalmente santo. Então entenda isso. A santidade de Deus é superlativa. Só que Isaías reconheceu que o seu pecado também é superlativo. Ele reconheceu que o seu pecado era grande, porque se Deus é santo, 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 o homem sem Deus é pecador, pecador, pecador. Então preste atenção, Isaías estava diante da santidade de Deus, e diante da santidade de Deus a gente não consegue esconder nada. Quando Deus projeta a sua luz, o nosso pecado é sempre revelado. A nossa impureza é totalmente exposta. E quando isso acontece, só há uma coisa a ser feita: cairmos de joelhos e nos arrependermos. A única coisa a ser feita é reconhecer o nosso pecado, a nossa necessidade de purificação. E foi exatamente isso que Isaías fez. Entenda um princípio. O primeiro passo para recebermos o perdão de Deus é admitirmos que somos pecadores. Esse é o primeiro passo. E isso nos faz lembrar das palavras do apóstolo João na sua primeira carta, quando ele diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. O livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 13, diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Meus irmãos, a Bíblia está nos ensinando que pecado confessado é pecado perdoado. Portanto, o primeiro passo para recebermos o perdão de Deus é admitirmos que somos pecadores. E foi exatamente isso que Isaías fez. Ele confessou o pecado e ele foi perdoado. Olha o que dizem os versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Olha a cena, um serafim usou uma pinça, em algumas versões diz, usou uma tenaz, para pegar uma brasa do altar de Deus. Ou seja, um serafim, que é um ser que arde como fogo, não ousou colocar a mão na brasa, e usando uma pinça, ele pega uma brasa do altar de Deus, e com ela, ele toca os lábios de Isaías. E aqui tem um detalhe importante, ele não toca para ferir, ele toca para curar. E é bom lembrar que na Bíblia o fogo está associado à santidade de Deus. E esse fogo de Deus, para uns pode ser juízo, mas para outros é santificação. Portanto, o fogo de Deus, que consome homens pecadores, é o mesmo que purifica homens arrependidos. E tem mais, a brasa que purificou os lábios de Isaías foi tirada de onde, gente? Do altar de Deus. E no Antigo Testamento, altar era o lugar do sacrifício em favor dos pecados do povo. E nós sabemos que na Antiga Aliança, todo símbolo de altar e sacrifício é um apontamento profético para o sacrifício de Cristo Jesus. Então o serafim disse para Isaías: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E da mesma forma, em Cristo, a nossa iniquidade foi tirada. Em Cristo, nosso pecado foi perdoado. Porque, nas palavras de João Batista, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o resumo de tudo é: existe perdão para quem se arrepende dos seus pecados. E o perdão está em Jesus. Ele é a brasa viva de Deus que nos purifica.
E não importa quão terrível seja o seu pecado, o perdão de Deus está disponível para você por meio de Cristo. Quando Deus é revelado, o pecado é confrontado. E por meio de Cristo, Deus não se revelou para destruir, Ele se revelou para nos redimir. Ele se revelou para nos perdoar e nos dar a vida eterna. É isso que Ele tem para nós. Então, nesse encontro glorioso que Isaías teve, ele teve uma visão incrível. Ele também teve a oportunidade de reconhecer os seus próprios pecados, e isso gerou nele um arrependimento sincero, verdadeiro. E por fim, a terceira coisa que acontece com Isaías nesse encontro é que ele se apresentou como resposta ao chamado divino. É o que nos diz o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Após ser perdoado, após ser purificado, até então Isaías não tinha ouvido a voz do Senhor. Ele viu, mas não ouviu. Mas após ser perdoado, ele ouviu a voz do Senhor. E a voz de Deus veio em forma de uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ali o profeta imediatamente se oferece como uma resposta ao chamado divino. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a resposta de Isaías não nasceu da sua própria força, mas do encontro que ele teve com Deus vivo. Isaías se ofereceu não porque ele era o mais capacitado, não porque ele se achava o mais digno entre os homens. Ele se apresenta porque foi tocado pela glória de Deus. E quando alguém é verdadeiramente tocado por Deus, a única resposta possível é a entrega. E esse é o ponto crucial, meus irmãos. O verdadeiro encontro com Deus não nos deixa como espectadores inertes da majestade divina. Ele nos desafia, nos chama, nos comissiona. E não se trata de uma emoção passageira, não se trata de uma rave gospel espiritual. O encontro com o Senhor é um chamado para a ação, para o serviço, para a missão de Deus. Ele nos transforma, e toda transformação exige uma resposta imediata. Isaías se colocou à disposição sem reservas, e assim Deus o enviou, não porque ele era perfeito, mas porque ele foi perdoado e se colocou à disposição. E você está pronto para esse tipo de entrega? Será que a glória de Deus que um dia iluminou o seu coração se tornou em sua vida um reflexo apagado? Ou será que, como Isaías, você está pronto para dizer nessa noite: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar? Porque, meus irmãos, eu creio que o que Deus fez na vida de Isaías, Ele também pode fazer na sua vida nessa noite. O anjo de Deus purificou os lábios do profeta. Então aquilo que antes era um instrumento de pecado, se tornou um instrumento da proclamação da mensagem de Deus. E isso nos ensina que pessoas arrependidas pregam arrependimento. Pessoas perdoadas anunciam o perdão de Deus a outros. Porque se um dia nós encontramos o remédio para a enfermidade do nosso pecado, nós não podemos ser egoístas de esconder isso conosco. Temos que anunciar a outros para a glória de Deus. Então quem realmente foi salvo, lavado e remido, quem teve um encontro com o perdão de Deus e foi purificado das suas iniquidades, não fica postergando em fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, ele diz: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Eu não era digno, mas o Senhor me salvou, então use a minha vida da maneira que te agrada, Pai. Pode me enviar. Usa a minha vida, Pai, porque eu sei que o Senhor me comprou com alto preço. Então, nesse encontro glorioso, Isaías se ofereceu como resposta ao chamado divino naquele contexto. E eu quero encerrar esse sermão fazendo pelo menos 3 aplicações do capítulo 6 de Isaías. A primeira aplicação é Deus quem se revela a nós. É Deus quem se revela a todos nós. Porque a iniciativa não foi de Isaías. Não foi ele que acordou de manhã dizendo: hoje eu vou ter uma visão incrível de Deus. Não,
É Deus quem se revela ao ser humano. Assim como Deus está se revelando a você por meio da palavra pregada nessa noite, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então é Deus quem se revela. Segunda aplicação, é Deus quem perdoa e purifica todos os nossos pecados. Porque eu e você somos incapazes de nos auto-purificar. Nós somos incapazes de nos auto-justificar. E nós não conseguimos encontrar perdão em nenhum outro lugar, a não ser em Deus, por meio de Cristo Jesus. E a terceira aplicação é que é Deus quem nos dá uma missão. Assim como um dia Deus confiou uma missão ao profeta Isaías, Ele também confiou uma missão a mim e a você. E como assim, pastor? Eu tenho uma missão? O Deus que se revelou a mim por meio do Evangelho, o Deus que perdoou os meus pecados, também me deu uma missão. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E qual é essa missão? É aquela que você já sabe, de Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Preguem o Evangelho. Se existe uma mensagem que não pode sair da boca do cristão, é o Evangelho. E como eu digo por muitas e muitas vezes aqui na igreja local, a pregação do Evangelho não é para pastor apenas, não é para missionário transcultural apenas, é para todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Porque tudo que você precisa para pregar o Evangelho, Deus já te deu. Ele te deu do Espírito dele, Ele te deu a palavra dele. Basta você abrir os seus lábios e pregar o Evangelho. É nossa missão, e não apenas o Evangelho. Existe uma outra parte da missão, que é Mateus 28, que diz: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. É pregar o Evangelho e fazer discípulos, não para nós, mas para Jesus. Nós fazemos discípulos para Jesus, e não para nós mesmos. Conforme conversávamos essa semana, eu e o pastor João, pastor Ronald, essa diferença entre evangelizar e fazer discípulos, né? Evangelizar, pastor Ronald, é matar a sede de alguém, mas discipular é ensinar a pessoa onde está a fonte das águas. Evangelizar é você salvar alguém que está se afogando. Discipular é você matricular a pessoa na aula de natação e ensiná-la a obedecer tudo aquilo que Jesus tem ordenado. Então essa missão não é só do pastor, não é só do líder de pequeno grupo, é de todo aquele que foi selado com o Espírito da promessa para o dia da redenção. Porque em Cristo nós fomos chamados, em Cristo fomos vocacionados, comissionados, em Cristo fomos enviados. Então Isaías teve um encontro com Deus, e quem se encontra com Deus não fica do mesmo jeito. Quem sabe hoje é o dia em que Deus está se revelando a você pelo Espírito Santo. Quem sabe hoje Deus está encontrando arrependimento no seu coração, e Ele já está agora te purificando nesse exato momento. Quem sabe hoje Deus está despertando em sua vida, ou quem sabe confirmando a missão que Ele já te deu, que Ele já te entregou. Está na palavra. Está esperando o quê? Ele deu uma missão a todos nós. Então quem se encontra com Deus de verdade, se arrepende, reconhece a santidade de Deus e assume a sua missão para a glória de Deus Pai. Porque sem dúvidas na nossa cidade ainda há muita gente que ainda não recebeu o Evangelho, e sozinho eu não consigo. Ninguém faz nada grande sozinho, é uma responsabilidade de todos nós. Certamente tem alguém na sua família que ainda não ouviu o Evangelho. Tem alguém na sua vizinhança que não ouviu o Evangelho. E o missionário que Deus colocou naquele lugar e naquele contexto foi você. Foi você. Você tem o Espírito Santo. E Jesus já te deu autoridade. Você caminha debaixo da autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Não é na sua força, é na força dele. Então é uma responsabilidade de todos nós. Se você puder, é claro, nessa noite, se coloque de pé. E feche os seus olhos. Mas abra o coração. E deixe a realidade da missão de Deus queimar dentro de você. Porque um dia nós estaremos diante dele.
haveremos de prestar contas sobre o que nós fizemos com o nosso tempo, sobre o que nós fizemos a respeito de todas as palavras que nós ouvimos a cada domingo. É uma responsabilidade dos filhos desse Deus eterno que é grandioso. Então que nessa noite você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E ainda de olhos fechados, eu te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e por isso agora, assim como Isaías, eu reconheço e me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém, amém. E de olhos fechados, aí onde você está, se essa oração fez sentido para você, se o Espírito Santo gerou algo no seu coração nessa hora, se você se identificou com essa oração, entregando de fato a sua vida a Cristo nessa noite, onde você está, levante a sua mão bem alta. Amém. Vejo mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que erguem suas mãos, Pai, porque nós sabemos que isso é obra do Senhor, não é obra de homens, Pai. O que acontece nesta noite é só o teu Espírito, é só o toque da tua glória que pode produzir, Deus. E nós pedimos, Deus, que essas vidas sejam amorosamente abraçadas pela tua graça e o teu favor, Pai. Que seja um tempo de renovo, de restauração, aonde o selo do teu Espírito estará presente nessas vidas, Pai. E eu te peço, ó Deus, que até aquele grande dia eles possam crescer em graça, favor, em santificação na sua presença, Pai. E que na tua volta possamos juntos, em unidade, de mãos dadas, tomar posse do reino que o Senhor tem preparado para nós, desde antes da fundação do mundo, Pai. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nome de Jesus, a Ele toda a glória. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Glória a Deus. Então, quantos aqui tiveram um encontro de verdade com Deus? Então, meu irmão, em Cristo você já foi perdoado. Em Cristo você foi perdoado. E em Cristo você foi comissionado. Há uma missão sobre a sua vida. É nossa responsabilidade. Pastor, eu não sei pregar bonito. Feio é não pregar. Eu não sei orar bonito. Feio é não orar. Deus quer usar você do jeito que você é, falando do seu jeito,
com a sua realidade, com o seu contexto, Deus quer usar a sua vida, porque você é dele, Ele te comprou por um alto preço. Então basta dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia, Senhor, e certamente Ele já te enviou. É só você assumir a sua responsabilidade. Amém, meus irmãos? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus, e até domingo que vem.